os sons. Depois nós já fizemos alguns exercícios de cada um imaginar um som, né, com uma história. Agora nós vamos fazer uma atividade que é, eu vou contar a história, certo? Eu vou narrar a história, vou ler, e vocês vão fazer os sons dessa história. Tá? Daí eu vou fazer os sons, eu vou contar a história e vocês fazer os sons dessa história, tá bom? Aí, então, corre lá, quem não pegou ainda algum instrumento ou algum objeto que sirva para fazer sons. Pode ser instrumentos que já existem, né? Como instrumentos assim, instrumentos mesmo, violão, piano, ou pode ser objetos. Por exemplo, um copo de plástico, igual esse, um potinho. Pode ser apito, qualquer coisinha que sirva para fazer um som. Daí, à medida que eu vou contando a história, vocês vão utilizando os instrumentos de vocês para fazer os sons dessa história. Faz de conta que eu vou contratar vocês. Gente, tem um trabalho aí, eu vou contar uma história e vocês vão fazendo os sons da história. Tá certo? Então vai lá, 1 minutinho para quem está sem instrumento ainda ou sem objeto para pegar. Ô, prof, minha mãe pegou um objeto que eu tinha feito. Aqui, ó. Prof? Professor? Sim. Tô ouvindo? Pode falar. Pegou um objeto que tu já tinha feito um chocalho, né? Isso, muito bom. E esse daqui, esse faz um som, dá para imitação de pássaros, de vários pássaros. Som de pássaro. Então acho que eu vou até botar um som de pássaro nessa história só para tu poder fazer o barulho de pássaro aí. Fica atento quando eu falar em pássaro. Quem tá sem instrumento, ou mesmo quem tá com instrumento, pode utilizar sua própria voz, né? Seu próprio corpo. Tá? Então, não precisa ser só quem está com o instrumento. Então, pode utilizar também a voz. Na história, se aparecer alguma coisa e vocês achem que combina com a voz, aí vocês podem utilizar a voz para fazer o som, tá? Então, lá vai, vou começar a história. A história que eu vou contar é uma história muito legal, escrita por uma senhora chamada Ruth Rocha. E essa história é do Amigo Ventinho. Meu Amigo Ventinho, vocês conhecem essa história? Alguém já ouviu? Nosso Amigo Ventinho, aliás, não é meu amigo, é nosso. Eu não, nunca. Nunca? Eu não tenho certeza. Não tem certeza? Tá. Deixa eu. Tava com ela preparada aqui, agora acabou saindo aqui. Todo mundo preparado? Todo mundo com seu instrumento? Sim. Tá. Tudo certo. Então lá vai. Aqui. Nosso Amigo Ventinho. Era uma vez um ventinho muito bonitinho, alegre e serelepe. Ele vivia fazendo estripulias pelo céu. Como que é o barulho do ventinho será fazendo estripulias pelo céu?
Isso. Ó, Maria Luísa. Ó, como que vocês imaginam? Isso aí, pode imaginar. Agora é a vez de vocês. Som de ventinho fazendo bagunça pelo céu. Isso. Ó, daí vamos combinar assim, ó. Quando eu fizer esses, esticar a mão e fechar assim, quer dizer que vai parar o som, tá? É que daí eu vou continuar contando a história. Sua mãe, Dona Ventania, educava Ventinho muito bem. Como que é o som da Dona Ventania, vocês sabem? Mais forte um pouquinho que do Ventinho, né? Filho, ó, a Dona Ventania falando pro Ventinho. Meu filho, um Ventinho bem educado tem que saber suas obrigações. Deve levantar bem cedo, fazer seu trabalho direitinho e não andar por aí fazendo bobagens. Ah, mamãe, e brincar? Perguntou o Ventinho. Brincar também. Brincar é obrigação de toda criança. As brincadeiras de Ventinho eram muito divertidas. Ele voava pelos céus com seus amiguinhos, os outros ventinhos, e com suas amiguinhas, as nuvens. Será que nuvem faz barulho? Sim, Sim, como que é o barulho de porque nuvem, a será? chuva sai da nuvem. A chuva sai da nuvem, então tem barulho de chuva, né? Isso. E quando uma nuvem bem pesada e grandona, assim, carregada de chuva, encontra outra nuvem, as duas se batem lá no céu, que barulho que faz? Bum! Um barulho bem forte, né? Trovão. Tá? Então, Ventinho com suas amiguinhas nuvens. As nuvens gostam muito de Ventinho, porque ele leva todas para passear. Todas as nuvens viviam chamando Ventinho. Como que é as nuvens chamando Ventinho, será? Você sabe? Ventinho! Ó, Ventinho! Ventinho! Vamos passear! Ventinho levava. Às vezes, não. Ventinho, me leva para dar uma volta em cima do mar. Mas não me deixe cair, hein? E lá iam eles voando em cima do mar e o mar fazia aquele som. Né? Ventinho levava. Às vezes, era Ventinho quem convidava. Nuvens, vamos dar uma volta do outro lado da montanha? E as nuvens iam com Ventinho e seus amiguinhos. Mas na hora de trabalhar, Ventinho fazia tudo direitinho, bonitinho. Logo de manhã, bem cedo, ajudava o papai, que era um vento muito forte. Como que é o barulho do papai do ventinho, será? Ventão, né? Vento? Ajudava o papai, que era um vento muito forte, a levar os barcos dos pescadores para o mar. Olha que trabalho importante. Era o ventinho junto com seu papai que levava o barco dos pescadores para o mar. Será que barco de pescador tem barulho? Tem. Como? Não sei fazer. Alguém imagina? Como será que pode ser um barulho? Vários barulhos, né? É feito de madeira. Então deve ter um monte de barulho de madeira, estralos. As velas dos barcos eram muito rabugentas. Ai, cuidado, não empurre com muita força. Cuidado com o meu remendo. E havia uma vela muito novinha que era dengosa. Ai, 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 não me façam cócegas. Sabem como é que é som de criança quando ganha cócegas? Assim. Ah, não dá pra sentir no Google Meet. Eles tinham que inventar um Google Meet que passasse a cosquinha assim, que daí eu conseguia fazer cosquinha em todo mundo agora. Tá? Continuando.
Ventinho tinha também outras obrigações. Logo que as lavadeiras punham as roupas na corda, ele corria para secar. Roupa secando, faz barulho? Sim. Como? Vamos ver se esse paninho aqui faz barulho. Ó, barulho de roupa, ó. Tá? As roupas balançavam para lá e para cá. O catavento em cima da igreja era Ventinho quem girava com ele para mostrar a direção do senhor Vento, seu pai. Será que catavento girando faz barulho? Sim. Vocês já viram um catavento? Como é que ele faz o barulhinho? Isso. Cada um pode imaginar, tá? O importante é vocês imaginarem. E o galo do catavento gostava do ventinho. O catavento tinha um galo. Como que é um galo? Vocês sabem, né? Galo é fácil. Fala de novo. O quê? E o galo do catavento gostava do ventinho. Porque o ventinho sempre contava histórias dos lugares por onde andava. O ventinho contou uma história assim. Ontem, sabe, eu vi um foguete subindo para a lua. Ele fazia mais vento que o papai. Será que foguete subindo para a lua faz barulho? 5, 4, 3, 2, 1. Faz muito barulho, né? Quando o ventinho voltava para casa, gostava de espiar pelas janelas para ver o que as crianças estavam fazendo. Todos os dias ele ia ver o que se passava na escola. Ele conhecia todos os meninos, até a dona Esther, a professora do segundo ano. Será que criança de segundo ano faz barulho? Não, criança de segundo ano não faz nenhum barulho, né? Não, imagina. É super comportado, Como sabe? que é barulho de criança de segundo ano? Puxa, vocês fazem tão bem. Parece até que vocês conhecem alguma criança de segundo ano. Como é que vocês sabem fazer tão bem esses barulhos de criança de segundo ano? A minha amiga é do segundo ano e daí ela me ensinou. Bom, experiência própria, né? Vocês têm experiência, bastante experiência no assunto, né? Ela me ensinou, sabe? Eu tô só um parênteses aqui na história. Eu tô com saudade do barulhinho de segundo ano, assim, de entrar na sala, aquele barulhinho de cadeira arrastando. Todo mundo, posso trabalhar. Por isso Tá? que ela sempre ensina. Continuando aqui. Todos os dias ele ia passar na escola para ver o que acontecia. Naquele dia havia uma grande reunião. Todas as crianças estavam na sala e as professoras estavam combinando uma grande festa. Ventinho, muito curioso, entrou pela veneziana, levantando a cortina até o alto. Vocês já viram isso quando a janela está aberta e entra aquele vento pela janela assim? Sim. Será que faz barulho? Que barulho que faz? Vento de janela também, né? A janela batendo e barulho de cortina balançando, né? Aquele barulho assim de pano. Isso. Dona Esther, que era muito friorenta, reclamou logo. Ai, que frio! Fecha essa vidraça. Rodrigo correu e fechou. Ventinho percebeu que tinha ficado preso. Correu de um lado para o outro procurando uma saída. Mas como não encontrou, sentou em cima do armário, esperando que alguém abrisse uma porta para ele sair. Ventinho ficou preso na sala do segundo ano. E agora? Será que ele vai fazer? Ele vai ficar lá assistindo a aula para ele aprender. Não, daí ele não fica burro.
as crianças estudavam, as crianças estavam muito contentes. Que bom, prof, vai ser uma linda festa. Dona Esther dizia, vai ser tudo lá no pátio, tomara que não chova. Dona Esther, eu quero me fantasiar de borboleta, uma criança falou. Outra criança falou, e eu quero me fantasiar de passarinho. Tem um passarinho aí? Ah, boa. Legal. Estavam combinando montar uma peça de teatro para comemorar o Dia da Criança. Tomara que não chova, pensou o ventinho, e aproveitou quando Rodrigo abriu a porta e foi embora voando para casa. O tempo passou, mas Ventinho não esqueceu os meninos da escola. Todos os dias, quando voltava do seu trabalho, espiava os progressos que a festa ia fazendo. Primeiro, armaram um grande palco no pátio da escola. Será que para fazer um palco faz barulho? Sim. Só uma dica, o palco é feito de madeira, prego e martelo. Será que isso faz barulho? E serra. E prega. E serra. E prega. E lixa. E faz um furinho com a furadeira. Puxa, dá trabalho fazer um palco, né? Depois começaram os ensaios. Era muito engraçado ver as crianças imitando bichos. Imitando bichos. Só a Maria Luísa, gente. Vamos lá. Isso. Era muito engraçado ver as crianças imitando bichos, fazendo caretas, dançando. E cantando. Não sei cantar. Até que chegou o dia da festa. Até que chegou o dia da festa. Todas as crianças vestiram as suas fantasias na maior alegria. Sorriam, brincavam. Pedro, vestido de macaco, pulava. Muito bom esses macaquinhos de vocês. Saltava e fazia muitas caretas. Ó. Raimundo, vestido de leão muito cabeludo, pregava surto em todo mundo. Tô imitando cachorro, né? Mariana, muito assanhada, estava vestida de borboleta. E Dona Esther, a borboleta é difícil de saber o barulho dela, né? Ela é tão baixinho que a gente nem escuta, né? E Dona Esther, com seu vestido de babados, muito contente, via que os meninos não haviam esquecido de nada. Mas Ventinho estava muito preocupado, pois lá no céu, lá no cantinho do céu, alguma coisa não parecia muito certa. Aquelas nuvens gordas, muito escuras, faziam umas caras que não enganavam o Ventinho. Ai, se o primo noroeste aparece agora, temos chuva na certa. O primo noroeste deve ser tipo o nosso vento sul aqui, né? Aquele que traz uma chuvinha. O primo noroeste era um vento muito esquisito. Às vezes era bonzinho, levava chuva para as fazendas, para as hortas,
para as plantações, mas quando estava de mau humor, só queria estragar as festinhas. E lá vinha ele, de cara feia, empurrando as nuvens, cantando e berrando. Tomara que chova 3 dias sem parar. Tomara que chova 3 dias sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Aprenderam a música do Primo Noroeste? Vai lá. Tomara que chova 3 dias sem parar. Tomara que chova 3 dias sem parar. Sem parar, sem parar. Pode fazer uns trovões. Bum, barulho de vento, barulho de chuva. As nuvens reclamavam. As nuvens reclamavam. Ai, que vento mais bruto. Não precisa empurrar desse jeito. E o noroeste assoviando. Vamos, suas nuvens molengas. Vamos acabar com aquela festa lá embaixo. Ha, 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 ha. Ventinho, quando viu aquilo, não teve dúvidas. Correu ao encontro do noroeste pedindo. Ah, noroeste, não faça isso. As crianças estão tão contentes com a festa. Ora, Ventinho, deixe de ser bobo. O que adianta você defender os meninos? Eles nem sabem que você existe. O que você lucra com isso? E você? O que você lucra destruindo a festa deles? Seu vento sem coração? Seu vento de ventilador? Então, Ventinho teve uma ideia. Saiu voando, e foi buscar todos os ventinhos, seus amiguinhos. Trouxe a brisa, a aragem, a viração, o golpe de vento e até o vento encanado. Só não trouxe o redemoinho, que é um vento muito enrolado, coitado. E todos juntos começaram a empurrar as nuvens para bem longe. E as nuvens, que eram amigas do ventinho, se faziam bem levinhas para ajudar. E o noroeste, apesar de ser um vento muito forte, não podia com todos os ventinhos juntos. As nuvens foram se afastando e o sol foi surgindo. Os meninos ficaram todos contentes, os meninos e as meninas, né? Olha, o sol apareceu! Eba, o vento tá levando as nuvens para longe! Uhul, não vai mais chover! No ar. Essa hora deve ter sido barulhenta também, né? Todo mundo falando, não vai mais chover! Uhul! Ventinho, muito orgulhoso, sabia que ele é quem tinha salvado a festa. Ele nem se incomodava se as crianças sabiam disso ou não. E agora, você já conhece o ventinho. Quando você vira a roupa balançando no varal, os barcos com suas lindas velas se afastando no mar, quando você espiar pela janela e as nuvens estiverem correndo pelo céu, você já sabe quem empurra todas elas. E você sabe que ele é muito seu amigo. É o nosso amigo, Ventinho. Oi, amigo Ventinho, tudo bem? Gostaram? Amei. Ele tá aqui do meu lado, só que ninguém consegue ver, né? Muito legal, adorei. Eu também. Legal. Oi, Tá, Oi, tudo bom? Essa história, então, ela é uma história que eu gosto muito, né, da Ruth Rocha. Ruth, o nome da escritora é Ruth Rocha. Ela já é uma senhora, ela já tem, assim, acho que uns, mais de 80 anos. Quando eu era criança, eu lia muitas histórias dela. Acho que talvez os pais de vocês também devem ter conhecido. Tá? E
Assim, gente, o que é mais importante dessa atividade? É que nós podemos, o que a gente já tem estudado há algum tempo, nós podemos utilizar os sons, podemos utilizar os instrumentos para fazer sons de história. Isso é muito importante também, e muito legal que a gente comece a imaginar, só que sempre o som vai começar com a nossa imaginação. Por isso que ouvindo uma história fica mais fácil, né? Porque a história já faz a gente imaginar as coisas. E daí, se o que a gente imaginar tiver um som, fica mais fácil ainda, daí é só fazer aquele som. Tá bom? As meninas chegaram agora, o prof contou uma história que se chama O Nosso Amigo Ventinho. Tá? E todo mundo fez o som. Mas agora não se preocupe, que agora nós vamos ouvir a música do Ventinho. Sabia que ele tem até uma música? Feita sabe por quem? Sabe quem que fez uma música pro Ventinho? Um pessoal que vocês conhecem. Pessoal do Palavra Cantada. Lembra do Palavra Cantada? Aquele grupo que eu ensinei para vocês? Que talvez vocês já conheciam, né? Também, mas que a gente já trabalhou algumas músicas deles. A música da Pulguinha e outras músicas do Palavra Cantada. Então, o Palavra Cantada, eles gostam muito de fazer músicas para histórias também. Eles são campeões disso, né? De fazer músicas para história. Então, eles fizeram uma música que é muito linda. Eu acho uma música, assim, muito linda. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O nome da música é Do Vento. Acho que eu conheço. Ó. Vou botar aqui para vocês ouvirem. O do vento. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês poderem ver. Não aparece nada na música, assim, a música fica paradinha o tempo inteiro. Eu sei qual primeiro que é. É de letra? Ela aparece só a capa do disco, assim, ó. Eu sei Esse qual disco é que muito legal, ó. O dia que vocês quiserem ouvir, tiverem em casa aí com um tempinho, esse disco que chama 1000 Pássaros, 7 histórias de Ruth Rocha. Então ele tem 7 histórias, uma delas é a do Ventinho, e também tem mais 7 músicas. Para cada história, o grupo Palavra Cantada fez uma música. Tem uma que não é dela, que é uma lenda que já existia, tá? Mas é ela que conta igual. Lá vai, ó. Tudo vem do vento, do vento. Do vento vem tudo. Alimenta o fogo, atormenta o mar, arrepia o corpo, joga o ar no ar. Leva o barco à vela, levanta lençóis, entra na janela, leva minha voz. Nuvens de areia, folhas no quintal, canto de sereia, roupas no varal. Tudo vem do vento, vem, do vento, vento, do vento, vem, do vento, vento. Sacode a cortina ao som surubus, sai pela narina, canta nos bambus. Cabra de embaraça, bate no portão, espalha fumaça, vai a plantação. Lava o pensamento, deixa o som chegar. Leva esse momento, traz outro lugar. Tudo vem do vento, tudo vem. Do vento, vento, do vento vem. Do vento, vento.
Legal. Essa música, bonita, né? Então, assim, só relembrando, dá para fazer música com os instrumentos, como vocês já conhecem, como vocês já sabem, né? Dá para tocar violão, cantar. Também dá para fazer sons em histórias, pegar os instrumentos, fazer que nem nós fizemos agora. E também dá para fazer que nem o Palavra Cantada faz, que eles misturam tudo isso, né? Eles fazem umas músicas que é um pouco música, um pouco história. Tá? Eles fazem música que mistura história, e daí na própria música tem sons de vento, que nem essa que a gente ouviu, tinha o som. Então dá pra gente misturar tudo isso. O que que precisa para fazer tudo isso? Imaginação. Se nós tivermos imaginação, dá para fazer tudo isso e muito mais. Tá? Então, por isso que a música começa dentro aqui do nosso corpinho, dentro da nossa imaginação, ou às vezes dentro do nosso coração, até uma coisa que a gente sente, né? Quer fazer uma música de um sentimento. E também o ritmo dos instrumentos também começa no nosso corpo, começa na nossa mão, os nossos pés, tudo isso. Aí, relembrando aquele velho assunto que a gente sempre conversou, né? De que a música, o principal instrumento para fazer música é o nosso próprio corpo, né? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida que ficou? Algum som da história do ventinho que nós poderíamos ter feito e não fizemos? Ou o que acharam da música? Pode falar. Só um som. Um som? Qual Maria Luísa? Tipo como quando a gente bate no tambor. Ah, quando bate no tambor. Legal, quem mais quer falar alguma coisa? Isabela? O vento podia bater, né? Ah, podia, né? Ninguém fez som de tambor? Fala, Isa, o que tu queria falar? Eu não queria falar nada. Ah, bom, achei que tu tinha erguido a mão pra falar. Eu vi tu com a mão assim, erguida assim, e a outra, achei que tu tava querendo falar. Meninas, querem falar alguma coisa? Não, Alice? Não? Não. Davi e Georgia, querem falar alguma coisa? Nossa, eu quero Algum som? coisa. Não. Fala, Maia. É que essa é minha aula preferida, por isso que eu nunca falto. Ah, que bom, obrigado. E Rafa, quer falar alguma coisa, Rafinha? Essa é minha professora. Lucas, quer falar alguma coisa, Lucas? Não, é minha quarta. Tá? Então, para essa semana, eu vou dar uma tarefa muito importante para vocês, ó. Tchá, 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 tarefinha de casa. Tarefa para a semana. Contar uma história. Vocês vão contar uma história para alguém. Tá? Vocês vão contar uma história que tenha sons. E criar os sons utilizando diferentes instrumentos, ou objetos, né? Alguns objetos. Às vezes a pessoa pode fazer não necessariamente com um instrumento, um triângulo, um piano, um violino, pode ser alguns objetos, uma xícara, dá para fazer sons. Paninho, que nem eu usei, dá para fazer sons. Então tem várias coisas que dá para fazer sons.
utilizando diferentes uma instrumentos, pergunta. objetos ou o próprio corpo. Tá? A voz, a respiração, tá bom? Fala, Maria Luísa. A gente pode inventar a história ou tem que ser Pode. uma coisa? Pode ser uma história inventada, pode ser uma história que vocês já conheçam, Ah, tá. pode ser um livrinho que vocês vão lendo e contando a história ao mesmo tempo, fazendo sons, tá? Então, aí assim, convida alguém, se não tiver alguém que não possa no momento, tudo bem, dá para contar para vocês mesmo, dá para ensaiar, dá para contar para os brinquedos. A Violeta, às vezes, ela faz uma coisa que é botar várias bonecas, vários ursinhos e fica contando história para os ursinhos. Se eu estou trabalhando, dando aula, ela... Então, não precisa ninguém dizer depois, não contei porque não pude contar para ninguém. Façam igual a atividade, tá? Então, tarefa para a semana. Contar uma história que tenha sons. Então, todas as histórias têm sons, né? Se a pessoa imaginar, não existe uma história que não tenha nenhum som. E criar esses sons. Então, a diferença é que vocês vão contar a história e vão fazer os sons, utilizando diferentes instrumentos, objetos ou o próprio corpo. Igual a gente fez aqui na aula. Tem que contar para uma pessoa na aula? Não na aula, é tarefa de casa. Pode ser alguém da tua casa, entendeu? Pode, tipo, ligar para uma pessoa que é da escola daí. Pode, vocês podem combinar isso aí, marca uma ligação, boa ideia, Isa. Pode combinar com algum colega, ou no dia de visita, né? Como vocês estão se visitando, então as meninas que estão juntas já podem, uma conta para a outra e a outra escuta, já resolve. Dia eu fui na casa da minha amiga aqui, que fica aqui. Ela já estudou lá na escola. E eu fui na casa e contei uma história para ela, porque ela não sabe ler. Isso aí. Tá bom? Todo mundo entendeu a tarefa? Alguma dúvida? Aí, na semana que vem, na nossa aula, vocês vão me contar como foi. Que história vocês contaram, que instrumentos vocês utilizaram, se teve sons, se a pessoa que ouviu gostou da história, se vocês acharam que quando colocaram os sons melhorou um pouquinho a história, tá? Tudo isso aí vocês vão me falar. Quem quiser ouvir de novo a história do nosso amigo Ventinho, as meninas que não ouviram, tem na internet, tá? Eu vou mandar o link aqui, ó. Vou mandar o link aqui daquele vídeo que eu falei. Aí tem a história. Ali tem a história do nosso amigo Ventinho. Então aproveita agora esses minutinhos para dar uma escutada com a própria Ruth Rocha cantando. É muito legal. Ela conta história muito melhor que eu, né? Ela é viveu a vida inteira dela como contadora de histórias. Eu sou professor de música, né? A gente acaba contando uma historinha aqui, uma historinha ali, mas nada como ouvir uma história contada por alguém que é especialista nisso, né? Os dois são bons. Você e a... Eu vou treinando. Tá. Eu vou treinando. E eu faço porque eu sei que vocês gostam, então eu vou ensinando assim, contando história para vocês ficarem felizes também. Tá bom, gente? Boa semana, então. Se cuidem. Beijo. A gente se encontra semana que vem, aí vocês me contam como foi, tá? Como foi contar a história com sons. Tá bom. Tchau. Maria.